Tá no forno, tá esquentando aqui o Cozinhando com Palavras, na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, sendo transmitido, gravado ao vivo aqui desse IMB, num sábado maravilhoso. Temos aqui uma plateia, um auditório muito bacana. A gente agradece os nossos apoiadores, a Câmara Brasileira do Livro, o Senac, que também vai estar lançando aqui agora o Tá no Forno, de uma amiga muito querida, que eu conheço há muitos anos, tem um trabalho incrível, e vocês todos conhecem da TV, né? Então, eu chamo aqui, e vou pedir uma salva de palmas para... Eles vão vir em dupla, o Abrão Souza e a chefe Carla Pernambuco. Oh, você viu, o auditório tá... Aqui é o programa... Tudo bem, obrigado, gente, obrigado, por favor, o palco aqui de vocês. Eu só vou fazer aqui uma breve apresentação, pode ficar aqui. Vou fazer uma breve apresentação, porque, nossa, Carla, a gente também tem história. Não, Quanto tempo, né? Não podemos falar, não podemos falar. Eu falo, imagina. As pessoas falam, mas você vai falar a sua idade? Eu falo, claro que eu falo, eu tenho filha de 42 anos, como é que eu não posso ter 65? Pronto. Não é? E muito bem vividos, né? Muito bem vividos. A gente se fala desde que você estava em Nova York, né? Isso. Nossa, isso aí aqui, Isso aí tem 35 anos atrás. Só. Só isso. Só isso, né? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua atividade, por tudo que você tem feito lá no restaurante Carlota, que está bombando. E eu quero lá experimentar o seu prato novo, que é esse, como é que é, no açaí? Pato no açaí. Pato no açaí, ó. Quem fez o molho do açaí? Foi o Abrão, você que fez o molho, Abrão, chefe Abrão. Sim, foi eu que fiz o molho, gente. Garanto para vocês que está excepcional, tá? Dá uma dica, o que vai nesse molho aí? A essência do pato, mas a concentração do açaí de 12% de 100%. Então, quer dizer... Vocês viram isso? Adotaram essa receita? A gente faz com açaí liofilizado, da 100% Amazônia, que é uma marca lá de Belém, e ficou espetacular. Vocês sabem que o açaí, ele é chamado de vinho, né? O vinho natural de Belém e da Amazônia. Então, vinho intenso. Isso. Eu provei o açaí há mais ou menos uns 60 anos atrás. Ele serviu como sopa. A gente tomava o açaí com colher quente, numa coisa funda, e uma farinha dura, que nem pedra, né? A gente fez uma farofa de castanha para imitar essa farinha dura que nem pedra, só que a nossa é bem crocante e macia, não é dura que nem pedra. Que isso era de anos atrás. Chefe, eu vou pedir que você aproxime só um pouquinho o seu microfone, isso, para a gravação sair melhor. E a técnica me disse está ok, tá? Ok. Então, para que as pessoas que estão aqui conheçam um pouco mais de vocês, resumidamente, conta um pouquinho da sua história e depois o chefe Abrão. Bom, boa tarde, bem-vindo a todos aqui. É muito prazer, eu sou a Carla Pernambuco. Eu tenho um restaurante em Higienópolis que chama Carlota. E é uma longa trajetória, enfim, como eu disse, uma pessoa que vai fazer 65 anos tem tempo de ter tido muitas vidas. E o Carlota nasceu em 1995, e a nossa proposta sempre foi de fazer uma cozinha multicultural. O Abrão faz parte da história do Carlota, eu acho que ele trabalha comigo há uns 12 anos. Ele entrou para trabalhar no restaurante, depois ele saiu e ficou me acompanhando em consultorias pelo Brasil. E agora, graças a Deus, ele está de volta ao restaurante para cuidar da qualidade da comida e me acompanhar também em algumas aulas como essa. Hoje a gente vai trazer para vocês uma receita que é justamente emblemática desse significado do Carlota, que é multicultural. A gente vai ensinar vocês a fazerem um bao, que é um pãozinho de origem chinesa, com costelinha assada no forno de 5 horas e meia, que está no forno, a receita da costelinha. E a do bao é uma receita inédita que vocês vão ver aqui hoje. Depois, quem quiser fazer uma foto da receita aqui, eu posso ler a receita para vocês também, que essa não está no livro. Você que é uma especialista nessa fusão de culinária asiática com brasileira, né? Sim, eu sempre gostei muito. A minha escola foi a cidade de Nova York, que é muito famosa por isso, porque muitos povos se encontram lá.
e a gente tem a culinária cosmopolita na cidade de Nova York, como a gente tem em São Paulo. Só que há 30 anos atrás, quando eu comecei, não tinha isso. Hoje a gente tem muitos restaurantes de origem asiática, né? Os coreanos, os japoneses, que têm uma comunidade fabulosa em São Paulo também. Então, eu acho que essa receita, ela traduz muito como o Carlota é. A gente gosta de fazer comida boa e não importa, não tem fronteiras para ter comida boa. A gente não quer fazer... A gente faz um pato no açaí, que é uma mistura do confit francês com açaí brasileiro, e a gente faz uma costelinha assada, que ela pode ser servida com outros acompanhamentos, mas a gente, como queria trazer para vocês degustar, a gente trouxe um bao recheado da costelinha para cada um poder provar. Ou seja, degustação garantida. Antes de eu sair, eu quero que você me conte um pouquinho mais desse livro. O que tem nesse livro? Bom, a ideia desse livro era reunir receitas para fazer no forno. Eu acho o forno um instrumento do nosso trabalho muitíssimo importante. A gente faz muitos preparos, a gente termina e finaliza comidas no forno e a gente faz comidas de longo cozimento no forno também, sobremesas, tudo. Então, o livro é uma junção de receitas, uma coletânea das nossas receitas que a gente gosta para fazer no forno. Uma das minhas características também é fazer receitas que as pessoas podem reproduzir em casa. Esse é o meu 11º livro de receitas. Eu gosto muito de produzir conteúdo e esse daqui veio com essa celebração do forno. Então, espero que vocês gostem da aula e do livro. E o livro estará aqui à disposição pela editora Senac. O pessoal do Senac me confirma. Sim! Tem promoção aqui? Tem! Muito bem. Chefe, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória e logo vamos cozinhar. Opa, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Abrão Souza. Estou no ramo já há quase 30 anos e, como a Carla bem falou, já estou com ela há mais de 12 anos, fazendo esse trabalho tanto no Carlota como fora do Carlota. Enfim, se eu for falar, vou demorar demais, mas só para vocês saberem um pouco, já tenho esses anos todos de experiência, trabalhando com grandes chefes como a Carla, Emanuel Bassolei, Luciano Bosseja, que é uma pessoal mais das antigas, para se dizer, né? Então, é isso, pessoal, e vamos cozinhar. E o Abrão é um baiano, né? Sim, baiano. Então, é Brasil no prato. É isso aí. Esse é o nosso lema, pessoal. Nós estamos transmitindo, gravando pela VRT Channel. Então, nós temos um horário curtozinho. Então, Tá, então vamos lá. A gente vai... De repente, eu vou aparecer ali e tenho que fazer o fechamento. Mas vocês podem fazer perguntas e, se o tempo extrapolar, a gente fecha para o canal, mas a gente continua aqui no presencial. Não, mas eu acho que a gente vai fazer um esquema aqui que vai funcionar. Rápido. Eu vou falando, o Abrão vai fazendo Isso, você e tem aí a prática gente... de televisão, não é? Gente, com vocês, essa dupla incrível aqui. Obrigado, Bom, pessoal. então bem-vindos. A gente vai começar a receita pelo bao. O bao, como eu estava dizendo, é um pãozinho de origem chinesa. Quem me ensinou essa receita foi um chefe chinês, que é muito meu amigo, que trabalhou também no Carlota, que se chama Thompson Lee. O Thompson é um cara incrível. Hoje ele tem um restaurante em São Francisco Xavier, que chama Yoshi. Quem estiver pela Serra e passar por lá, não pode deixar de conhecer. Mas nós vamos ensinar vocês, então. Vamos lá. Como é que faz o bao aí, Abrão? Então, nós vamos aquecer a água a 45 graus, que eu já deixei essa água pré-aquecida. E vou adicionar o fermento biológico e o açúcar. O fogo está desligado, tá? A água está morninha e a gente está com a água aqui a 45 graus, então... E correto. Misturou 360 gramas de água morna para 40 gramas de açúcar refinado e 5 gramas do fermento biológico. Perfeito. Vamos deixar descansar por 10 minutos. Enquanto isso, nós vamos misturar os secos na farinha de trigo, que é... Os secos a gente tem 666 gramas de trigo 00, farinha 00, 5 gramas de sal. Tá aqui. 5 gramas de fermento químico também. Tá aqui. E 40 gramas de leite em pó, que vai fazer com que esse pãozinho fique bem branquinho. Ele é um pãozinho que fica bem branquinho.
Nós vamos simular, né, isso aqui, Isso, porque não vai dar isso. para mostrar. Então, a gente vai misturar agora os líquidos a essa mistura dos secos, tá? São 10 minutos de descanso e a gente pode misturar. Opa, pode pegar. Só adicionar. Cuidar para misturar bem, para dissolver bem o fermento na água morna. E eu vou passar para vocês, vou passar numa ponta para vocês irem sentindo a massa já fermentada, como ela fica, que daí a gente vai bolear. Eu vou tirar um pedacinho e passar para vocês verem. Deixa eu ver se tem um potinho aqui. Sova ela por 10 minutos, até ela ficar bem homogênea. E depois vamos deixar ela descansar para dobrar de tamanho. E aí vamos fazer Nós esse vamos processo. bolear com bolinhas de 20 gramas, tá? Porque ela vai crescer um pouco e a gente vai abrir ela no meio. Ou a gente faz uma boquinha nela e ela também dá para deixar ela só abertinha um pouco, mas eu gosto de fazer ela cortada ao meio. Então, a gente vai bolear, vai colocar o gergelim aqui da massa e vai levar para assar. Agora, olhem a finalização da massa. Coloca o azeite que está na receita, que são 60 ml de azeite extra virgem. Isso. E aí a gente vai colocar ela para fermentar. Agrega o azeite e coloca ela para fermentar. Olha, nós assamos no forno a vapor a 98 graus, com 100% de umidade, 14 minutos para fazer o bal. Correto. E o segredo dessa massa, para ela não ressecar, é sempre untar ela com azeite na superfície dela. Senão ela vai ficar ressecada em volta. Bom, e agora a gente vai passar então para a nossa receita da costelinha. Bom, aqui a gente tem uma costela que a gente chama de costela presidencial, porque ela tem bastante carne, ó, ela tem bastante carne. Então a gente vai marinar essa costela e vai deixar ela marinando. A gente pode deixar a noite inteira marinando. Deixa eu só fazer uma coisa. O que a gente tem nessa marinada? Cebola roxa, pimenta de cheiro, cebolinha verde, gengibre, cenoura, alho e anis estrela. Então ela vai ficar bem especiada, vai ficar com gosto bem de especiaria. Esses ingredientes que a gente usa para marinar, eles vão formar um molhinho no fundo da assadeira, que a gente pode usar depois para fazer o molho que vai regar o bal. Então, essa marinada fica assim, bem bonita mesmo. Shoyu. Que já tem sal, então a gente não precisa colocar excesso de sal, porque o shoyu já é bem salgado. E a gente tem aqui, deixa eu passar para vocês todas as medidas. A gente usa saquê, mas quem não tiver saquê e não quiser fazer a costelinha com essa pegada mais oriental, pode usar vinho branco ou alguma outra bebida alcoólica, ou até suco de maçã, um suco de fruta, ao invés de usar. A gente precisa ter um pouco de acidez que o saquê vai trazer. Então, olha que beleza que ficou a nossa costela, a nossa marinada. Imagina o gosto que isso vai ter depois de um tempo de 12 horas marinando nesse tempero. Que ela fica assim, dessa forma. Ó, e aqui nós temos uma costela já assada. Marinada. Marinada. Nós vamos mostrar a assada também para vocês.
E essa é assada. E essa é assada, como ela reduz. E agora nós vamos montar para vocês uma unidade do nosso bal, para vocês verem como a gente faz. Então, a gente corta a cenourinha, a gente desfia a costela, deixa a costela desfiada. Corta o pepininho bem fininho em tirinhas. Corta a cenourinha. E a gente pode ter também, se a gente quiser, um extra de pimenta dedo de moça. A gente não trouxe hoje, mas poderia ter uma pimenta também cortada em tirinhas para finalizar o bal. Esse daqui é uma receita que eu gosto de fazer também. Às vezes a gente faz com carne seca, desfiada, ao invés da costelinha. Esse preparo também para uma costela bovina, se vocês quiserem fazer e preferirem a suína, também a mesma receita vocês podem usar para fazer. Vai ficar tão bom quanto. Né? Eu só trocaria o saquê e tiraria o vinho, o shoyu, e colocaria vinho tinto e um pouco de sal. Então, se vocês quiserem substituir por um costelão e fazer o costelão assado 5 horas, ele vai ficar desmanchando. Eu vou mostrar, quando ele terminar de montar, eu vou puxar essa daqui para vocês verem como ela fica, macia. E aqui o Abrão está fazendo, então... Meninas, a degustação para o pessoal, está vindo? Ó, a gente está fazendo... E aí a gente coloca um pouquinho da cenourinha, um pouquinho do pepino. Esse aqui não ficou muito macio, né? A gente compra um palitinho, um bem bonitinho, assim, lá na Liberdade. Quem gosta de ir na Liberdade fazer compras, eu pessoalmente adoro. Acho a Liberdade um verdadeiro parque de diversões. A gente coloca para segurar um pouco o bal, mas ele fica do tamanho da palma da mão. Então, a gente pode comer ele. É um mini hamburguinho, assim, tinha um palitinho sabe? aqui, não tinha um palitinho de bambu? É. Nós fazemos ele dentro de um papel, de folha de papel manteiga, amassadinha, a gente coloca ele dentro a porção. Ah, você trouxe? Sim. Olha o palitinho que eu estava falando para vocês. E aí, deu para entender? Alguma pergunta? Eu queria saber em casa se a gente consegue assar no Tem alguma vapor, coisa no pronta fogão ou no forno. Qual que seria o melhor Não, método? em casa o melhor vai ser você fazer no forno e dentro do forno você colocar um pote com água para formar um pouco de vapor dentro do forno. Tá? Não é banho-maria, é uma outra tigela dentro do forno só para ter umidade dentro do forno. Tá bom? O microfone para essa moça aqui de verde. Cadê a moça? Você? Ela ganhou tudo, microfone, pãozinho, tudo. Primeiro, parabéns pelo programa. Parabéns pelo programa. Eu acompanho o André Bocado já sempre. Né? Muito admirável. E a gente pode substituir por outro tipo de carne? Sim, como eu estava dizendo, não só outro tipo de carne. Fica uma delícia fazer esse bal com frango à milanesa, por exemplo. Fica muito bom fazer também com porco, um filezinho, um lombinho de porco, com um molho meio de tangerina, se vocês quiserem fazer, também fica bem bom. Então, eu acho que a carne, a proteína que vai dentro do bal, é muito o que a gente gosta de comer, o que a gente tem em casa e que dá para fazer. Até de frango assado, eu diria para vocês, que pode ficar sensacional o bal. É que esse é especial porque a costela é toda feita a gente pensando nesse resultado, nesse gosto oriental. Então, todo o molho da costela ajuda a trazer esse gosto. E tem uma ideia também que dá para fazer ele como uma sobremesa. Sabia que dá para fritar o baus e rechear com doce de leite? Ah, então, isso é uma boa ideia que o Abrão está falando para vocês. A massinha do bal também propicia
fazer uma sobremesa. E aí vocês não precisam, às vezes, cortar. Vocês podem colocar por baixo do bal o recheio. Fazer um leite condensado cozido, bem clarinho, assim, e rechear o bal com ele. Bom, então aqui eu queria mostrar para vocês o resultado da costela, como ela fica macia. Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber a respeito do processo de marinada. Quando você colocou os conjuntos aromáticos, teria diferença de bater ela no liquidificador e deixar mais líquida, mais cremosa, talvez para acelerar, ou não faria diferença? Sim, você processando, você vai soltar mais umidade, mais aroma. Mas a ideia não é bem essa, o aroma. Porque conforme você faz o cozimento em baixa temperatura a longo prazo e não fechado, ele vai guardar todos os nutrientes na carne. Então, não faz muita diferença. Se fosse um processo mais rápido... Mas se você quiser bater, pode bater. Tá bom, obrigado. Tá bom? Eu gostaria de saber quanto tempo deixa a massa descansando. Ela até dobrar de tamanho, tá? Ali era 10 minutos. 10 minutos você faz no primeiro processo, você fazer a espuma, que é a água, o fermento e o açúcar. E depois 10 30 minutos. 30 minutos descansando, mas é o máximo. Gente, primeiro, parabéns, ficou maravilhoso. Sim, essa temperatura de África, né? Ficou bom demais da conta, ficou até parecendo pão de queijo, né? Por cima, sim. E eu queria saber a quantidade que dá essa massa que vocês fazem. Depende do tamanho, pode falar, Bruno. E assim, antes de você perguntar, antes de você responder, ela não tem gosto de fermento igual outros pães que a gente faz em casa. É uma coisa diferente, maravilhosa e leve. Tá, essa acontece por causa do cozimento do pão, que é no vapor, né? Então vai ajudar no processo do fermento a sair esse aroma do fermento. E o rendimento dessa receita é render 56 unidades de 20 gramas. Oi, Carla, tudo bom? Oi, eu queria Luísa. saber que vinho fica legal com esse bal que você recomenda. Eu acho que os vinhos, os Rieslings, que vão muito bem com a cozinha asiática, pode ficar muito bom nessa receita. Um Riesling bem gelado. Acho que é isso. Mais alguém? Todo mundo provou? Eu vou colocar o dessa moça aqui que não ganhou. Esses copinhos, sim, que são biodegradáveis, de uma marca que chama Oca. Vocês podem seguir no Instagram. Eles são forneáveis e são feitos de mandioca. A coisa mais incrível isso aqui. Então, a gente pode desfiar essa costela? Podemos. Quem foi que vai ter o repeteco? Que ano? Ela falou. Não. Ó, vem pegar aqui, você não comeu, né? Então vem pegar. Aí. Cuidado você com o molho, conta pra não para ela pingar. o ano e o livro. Aí fica gravado. E agora a gente, então, vai desfiar aquela costela que está assada. E aí vocês conseguem provar um pouquinho da costela. Vocês têm um garfinho de descartável? Tem? Ó, tem uma marca de suínos que eu adoro, que é a Del Veneto. Quem quiser seguir no Instagram, eles têm cortes especiais. Eu amo a costela deles e gosto muito também da pancetta e também do prime rib de porco, que é delicioso, super macio, filé mignon, assim, de tão gostoso que é. Então, quem quiser segui-los, eles são muito bons. Flávia, gostou? A Flávia, que é a chefe Flávia da Del Veneto. Lucas, gostou? Quem é a Flávia? A Flávia não está não aqui tá, hoje. tá bom. É a diretora da Del Veneto. E uma parceira histórica, está sempre com a gente, sempre apoiando nossos eventos de gastronomia. Vai estar conosco também lá em Campos do Jordão. E eu já te convido para final de novembro estar conosco
no Cozinhando com Palavras, que vamos fazer lá em Campos do Jordão, viu? Olha, se eu estiver em São Paulo, porque eu estou fazendo um projeto em Gramado, no Rio Grande do Sul, de um hotel, de uma consultoria para um hotel em Gramado. E eu fiz a consultoria, estreei o restaurante novo deles, mas agora eles me pediram para fazer as ceias de Natal e Ano Novo, e eu vou ter que dar um treinamento. Então, depende das datas que eu vou ter para descer para o Rio Grande do Sul. Ah, não. O Campos do Jordão vai ficar com ciúmes desse Gramado aí. Tem que ir para Campos Mas primeiro. eu sou gaúcha, afinal de contas, apesar de viver há 40 anos Mas aqui. nós já te abduzimos. Você tem que ir lá para Campos. Vou dar um jeito. Gente, nós estamos chegando no nosso final. E para quem está aqui, pode vai continuar passar e até vai a degustação, tá? A gente descobrindo. pode continuar a degustação e o bate-papo. Para o nosso programa, a gente está encerrando no VRT Channel. Então, pode... acho que você devia, mesmo Você vai? muita gente não conhece Quem o vai? seu arroba. Qual é o seu arroba? O meu é o Carla Pernambuco Carlota, porque eu tive que juntar as duas coisas, o Carlota com a Carla, para as pessoas poderem nos encontrar. Porque ou a pessoa... Depois fizeram um perfil falso de um restaurante Carlota, que vocês têm que denunciar e mandar longe. Então, eles começaram a colocar que lá no Carlota tinha um parque de diversões para crianças. E aí as pessoas chegam procurando o playground das crianças e não tem, obviamente, que é um bistrô de bairro que não tem. Então, a gente juntou os dois nomes para as pessoas saberem qual era o perfil real do Carlota, que está junto com a Carla, aí não tinha como confundir. Bom, E do tem chefe, mais lá qual dentro? é o seu arroba, chefe? Acabou? O meu é Abrão Souza, com Z. Abrão, Abrão, Souza. Abrão. Souza. Peraí, mas esse é o Instagram? É o meu Instagram. Ah, então é @Abrão, Souza. de novo, De Souza. Exatamente. Entenderam? Abrão, Souza. Abrão, @Souza. E o nosso é @Cozinhando com Palavras, _oficial. Também, se puderem, o @André Bocato, com 2 Cs e 1 T. Pronto, já demos os nossos comerciais aqui. Isso. E agora, uma super salva de palmas para esses dois. Obrigado. Muito obrigado.